Olhei meu filho Rafael parado na porta da minha casa nova, com aquela arrogância que eu não via há 12 anos, como se os 4.380 dias de silêncio absoluto nunca tivessem existido. Como seu filho, é o mínimo que você me deve, me disse apontando para minha residência de 2 pavimentos, enquanto sua esposa Camila gravava tudo no celular, provavelmente para usar como evidência depois. Mas enquanto mantinha aquele sorriso educado no rosto, já estava calculando exatamente como ia ensinar para esse menino de 32 anos o que significa respeito. Você já sentiu aquela dor no peito quando alguém que você amou a vida inteira te trata como um banco com pernas? Já passou pela humilhação de ver seu próprio sangue falando com você como se fosse um devedor, não um pai? Se você está assistindo essa história e já passou por algo parecido, fica até o final comigo, porque o que aconteceu depois daquela tarde me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como caixa eletrônico, não como pai. Imaginem a cena. Antônio Silva, 59 anos, aposentado da construção civil, parado na porta de uma casa que finalmente podia chamar de sua, depois de 35 anos quebrando o lombo em obras. 12 anos, meus amigos. 12 anos sem uma ligação, sem um feliz aniversário, sem sequer um ainda está vivo, pai. E agora ali estava Rafael, meu filho único, com aquele sorriso falso e a esposa dele filmando como se estivessem documentando um direito legal ao meu dinheiro. Pai, Rafael me abraçou como se fôssemos a família mais unida do Brasil. Você está ótimo. A pausa antes de ótimo me disse tudo o que eu precisava saber. Ele esperava me encontrar quebrado, desesperado, talvez até precisando de ajuda. Em vez disso, me encontrou bronzeado, saudável e morando numa casa que valia mais do que ele ia ganhar nos próximos 10 anos. Obrigado, filho, respondi com aquela voz melosa que eu usava quando ele era criança e tinha feito alguma arte. Como vocês descobriram onde eu moro? Camila baixou o celular pela primeira vez. Saiu no jornal local. Operário da construção recebe indenização milionária por acidente de trabalho. Não foi difícil te localizar. Claro que não. Depois de 12 anos fingindo que eu estava morto, uma busca rápida no Google tinha trazido eles direto para a minha porta. Que conveniente que o amor filial tinha voltado exatamente quando os números da minha conta bancária ficaram interessantes. Entrem, falei me afastando. Devem estar cansados da viagem. Rafael passou. Por mim, sem nem olhar para o jardim que eu tinha mandado fazer no mês passado. Os olhos dele se fixaram imediatamente no lustre da sala, calculando o valor. Camila não foi mais discreta. Tirou o celular de novo e começou a filmar tudo. Isso aqui tá incrível, murmurou Rafael, e eu pude ver as engrenagens girando na cabeça dele. Já estava dividindo minha casa como se fosse herança antecipada. A sala principal é por aqui, falei, guiando eles para o coração da minha nova vida. Os móveis de couro custaram mais que o carro velho que Rafael dirigia, mas ele não precisava saber disso ainda. Pai, Rafael se acomodou no meu sofá como se fosse dono. Precisamos conversar sobre o futuro, sobre como vamos administrar essa nova situação. Situação? Repeti a palavra como se fosse estrangeira. Você está falando da minha sorte? Tô falando da nossa família. A voz dele tomou aquele tom de adulto responsável que tinha aperfeiçoado desde que casou com a Camila. É muito dinheiro para uma pessoa só administrar. E francamente, na sua idade, aí estava. Na sua idade, como se 59 anos me transformassem num velhinho senil, incapaz de cuidar da própria vida. O mesmo filho que tinha sumido do meu mundo quando decidiu que não ia mais me emprestar dinheiro para sustentar a vida de artista fracassado dele. Onde vocês vão dormir hoje? Perguntei, mudando de assunto com a suavidade de uma cobra. Imagino que não reservaram hotel. Rafael trocou um olhar com Camila. Bom, a gente pensou. A casa é tão grande, deve ter quartos de visita. Ah, sim, sorri. 3 suítes, todas com banheiro privativo. É realmente muito espaço para um homem sozinho. Fiz uma pausa perfeitamente calculada. Mas eu gosto do espaço. Camila se inclinou para a frente. Então não tem problema a gente ficar temporariamente?
só até a gente se organizar. Temporariamente. Até eles encontrarem um jeito de tornar permanente a estadia na minha vida e no meu dinheiro. Mas tinham algo para aprender sobre Antônio Silva. Os últimos 12 anos me ensinaram a ser um homem bem diferente daquele pai suplicante que eles tinham abandonado. Claro, falei. Podem ficar na suíte do final do corredor. Tem vista para o quintal. O que eu não contei é que também tinha câmeras de segurança com áudio, cortesia do meu sistema de proteção novo. Se iam conspirar contra mim, pelo menos eu ia ter evidência. Enquanto mostrava o quarto temporário, Rafael não parava de fazer comentários sobre o potencial de investimento da propriedade e como a família deveria trabalhar junta para maximizar as oportunidades. Cada palavra confirmava o que eu já sabia. Não tinham vindo por amor, tinham vindo por dinheiro. Naquela primeira noite, depois que se instalaram, eu escutei eles sussurrando no quarto. Minha casa nova tinha acústica excelente. Mais uma característica que não tinham considerado. Os planos deles eram tão previsíveis quanto patéticos. Queriam que eu fizesse um testamento imediatamente, que colocasse eles nas contas do banco por segurança, que assinasse alguns papeles que a Camila tinha trazido por precaução. Fiquei acordado até tarde naquela primeira noite, planejando. 12 anos atrás, quando Rafael decidiu que o pai dele era um estorvo para a felicidade dele, eu tinha implorado, chorado, tentado manter uma relação que ele já tinha decidido destruir. Dessa vez seria diferente. Dessa vez eu tinha o controle, e Rafael estava prestes a descobrir exatamente que tipo de homem o pai dele tinha se tornado quando teve que aprender a sobreviver sozinho. Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais. E quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz que fica atravessa gerações inteiras. Mas às vezes, só às vezes, essa cicatriz vira uma lição que vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como essa, de relatos que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto história de vítima, eu conto história de homem que decidiu reagir. Meu nome é Antônio Silva, e eu preciso voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como cheguei naquele momento. Parado na porta da minha casa nova, vendo meu filho de 32 anos me tratar como se eu fosse um caixa eletrônico com pernas, não um pai que dedicou 3 décadas da vida para criar aquele menino. Porque essa história vai fazer muitos pais repensarem o que estão aceitando em nome do amor familiar. Eu tinha 27 anos quando o Rafael nasceu. Trabalhava como pedreiro numa construtora pequena e a mãe dele, a Sônia, era secretária numa escola. Não tínhamos muito, mas tínhamos sonhos. Sonhávamos com uma casa própria, com o melhor colégio para o Rafael, com dar para ele tudo que a gente não teve. E eu trabalhei. Meus amigos, como eu trabalhei. Horas extras todos os dias, fins de semana, feriados. Quando o Rafael completou 5 anos, eu já estava fazendo 2 turnos. Pedreiro de dia, segurança de madrugada. Dormia 4 horas por noite, mas o menino nunca ficou sem nada. Lembro da primeira bicicleta que comprei para ele. Parcelada em 10 vezes no cartão, mas o sorriso dele quando viu aquela bike vermelha. Valeu cada hora extra que eu quebrei o lombo para pagar. Ele me abraçou naquele dia e disse: "Pai, você é o melhor pai do mundo." Quando o Rafael fez 12 anos, a Sônia morreu num acidente de carro. De repente, era só eu e ele contra o mundo. Larguei o turno da noite para poder estar em casa quando ele chegasse da escola. Aprendi a cozinhar, a ajudar com lição de casa, a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não foi fácil.
Teve noites que eu sentava na cozinha depois que o Rafael dormia e chorava de cansaço e saudade da Sônia. Mas toda manhã eu levantava, fazia o café dele, levava na escola e ia quebrar o lombo na obra para garantir que ele tivesse um futuro melhor que o meu. O menino era inteligente, notas sempre boas, nunca me deu trabalho na escola. E eu tinha orgulho. Nossos vizinhos no Jardim São Paulo sempre comentavam: "O Antônio está criando aquele menino muito bem, sozinho ainda por cima." Quando o Rafael completou 18 anos, eu já tinha conseguido nossa casa própria. 2 quartos pequenos, mas era nossa. Ele ganhou bolsa parcial numa faculdade particular para estudar design gráfico. Eu cobri o resto vendendo o carro e pegando um empréstimo que me quebrou por 5 anos. "Pai", ele me disse no dia da formatura, "um dia eu vou te dar uma casa maior. Você merece." Eu acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho minha vida toda. Mas depois da faculdade as coisas mudaram. O Rafael arrumou uns trabalhos freelance, mas nada fixo. Começou a falar que precisava investir na carreira artística, que não podia aceitar qualquer trabalho porque isso ia comprometer a visão criativa dele. E eu continuei bancando. Pagava a internet dele, ajudava com material, às vezes até com comida quando o dinheiro dele não esticava. "É temporário, pai", ele sempre dizia, "até eu deslanchar." Foram 2 anos assim. 2 anos de eu trabalhando dobrado para sustentar um homem adulto que se recusava a aceitar que arte também é trabalho, que talento sem disciplina não vale nada. As brigas começaram quando eu sugeri que ele arrumasse pelo menos um trabalho meio período. "Pai, você não entende como funciona o mercado criativo", ele respondia com aquela arrogância de quem acha que o mundo deve alguma coisa para ele. "Entendo que conta não se paga com criatividade", eu rebatia. "Entendo que comida não aparece na mesa por mágica." A tensão foi crescendo. Ele começou a sair mais, voltar tarde, agir como se fosse favor morar na casa que eu suei sangue para conseguir. Começou a trazer a Camila, que tinha as mesmas ideias de artista incompreendida que ele. A gota d'água foi numa sexta-feira de dezembro. Eu tinha acabado de chegar da obra. Estava cansado, com dor nas costas, e encontrei os dois na minha sala, planejando uma viagem para o Rio. "Vai ser importante para o networking", o Rafael explicou. "Tem um festival de design que pode abrir portas." "Com que dinheiro?", perguntei. "Bom, a gente pensou que você poderia ajudar. É um investimento no meu futuro." "Rafael", falei sentando pesado na cadeira, "filho, eu não tenho mais nada para investir. Estou devendo cartão, atrasado no financiamento da casa. Preciso que você arrume um trabalho." O que ele disse depois disso ainda ecoa na minha cabeça 12 anos depois. "Pai, você está sendo egoísta. Está sabotando meu sonho por causa de dinheiro. Eu preciso de espaço para crescer como artista." "Espaço?", repeti. "Que tipo de espaço?" "Espaço longe dessa negatividade, longe dessa mentalidade limitada." Camila sentiu do lado dele como se eu fosse o vilão da história. "Entendi", falei calmamente. "Então vai, pega esse espaço todo que você precisa." "Como assim?" "Sai da minha casa. Hoje mesmo, se eu sou um estorvo para a sua criatividade, se minha mentalidade limitada está te atrapalhando, então vai viver sua vida de artista longe de mim." Rafael ficou chocado. Acho que ele esperava que eu cedesse, como sempre cedia, que eu pedisse desculpas por não conseguir financiar mais um sonho dele. "Pai, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na vida. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair." Eles saíram naquela mesma noite, e assim começaram os 12 anos de silêncio mais dolorosos da minha vida. Nos primeiros meses, eu esperava. Esperava uma ligação, uma visita, qualquer coisa. Cheguei a passar na frente da casa onde eles estavam morando só para ver se ele estava bem. Mas o Rafael tinha mesmo cortado contato completamente. 2 anos depois, tentei ligar. O número tinha mudado. Procurei na internet, nas redes sociais. Nada. Era como se meu filho tivesse decidido que eu não existia.
Aqueles foram os anos mais duros da minha vida, trabalhando sozinho, voltando para uma casa vazia, sem ter a quem contar as vitórias pequenas do dia, sem ter quem me ligasse no aniversário, no Dia dos Pais, no Natal. Mas uma coisa esses 12 anos me ensinaram. Um homem descobre sua verdadeira força quando não tem ninguém para proteger além de si mesmo. Parei de quebrar o lombo para sustentar sonho dos outros e comecei a construir algo para mim. Economizei cada centavo, estudei investimentos. Comprei um terreno pequeno, construí uma casa para alugar, depois outra. Devagar, mas firme, fui construindo um patrimônio. E então veio o acidente na obra. Uma viga caiu, esmagou minha perna direita. 8 meses no hospital. 3 cirurgias, aposentadoria por invalidez. Mas também uma indenização de 8 milhões de reais por negligência da construtora. De repente, o pedreiro que trabalhava 12 horas por dia virou um homem rico. E foi aí que meu filho se lembrou de que tinha pai. Acordei no dia seguinte com o barulho do Rafael mexendo na minha cozinha como se fosse direito natural dele. Da escada, eu podia ver ele abrindo armários, inspecionando o conteúdo da minha despensa como um avaliador, calculando o inventário. Camila estava sentada na bancada da cozinha, de novo com aquele celular, provavelmente mandando fotos da mansão para as amigas. Bom dia, família. Falei descendo as escadas com meu roupão de seda. Não tinha dormido bem. As vozes sussurradas dos meus convidados tinham me mantido acordado até as 2 da manhã. Rafael se virou com aquele sorriso que teria sido charmoso se eu não conhecesse a natureza verdadeira dele. Pai, esperava que a gente conversasse sobre as finanças hoje de manhã. A Camila fez algumas pesquisas ontem à noite. Claro que fez. Provavelmente já tinham calculado até o último centavo da minha indenização e decidido como iam gastar. Café? Ofereci, ignorando completamente o comentário. Mandei vir grãos especiais da Colômbia. Custam $800 o quilo. Camila quase se engasgou com o suco de laranja dela. 800 por café? Quando você tem dinheiro, querida, pode-se dar pequenos luxos, respondi enquanto preparava minha cafeteira italiana. Embora imagino que isso seja novidade. Para nossa família, o silêncio que se seguiu foi delicioso. Rafael e eu sabíamos perfeitamente que ele tinha passado os últimos anos lutando financeiramente. A carreira artística nunca tinha decolado, e segundo minhas investigações discretas, porque sim, eu tinha investigado, ele tinha trabalhado numa série de empregos instáveis: garçom, vendedor de loja, operador de telemarketing. Pai, Rafael pigarreou, sobre o que mencionei ontem. Acho que você deveria considerar estabelecer um fundo familiar para proteger o dinheiro. Proteger de quê? Perguntei inocentemente enquanto servia meu café numa xícara de porcelana chinesa que custou mais que o aluguel do apartamento onde eles moravam antes. De golpistas, Camila interveio rapidamente. Tem muita gente sem escrúpulos que se aproveita de pessoas mais velhas com dinheiro. Pessoas mais velhas. Como se 59 anos me transformassem numa vítima indefensa esperando para ser enganada. A ironia não me escapava. As únicas pessoas sem escrúpulos na minha casa naquele momento eram eles dois. Que consideração, murmurei. Mas já tenho advogados cuidando dessas questões. Na verdade, tomei um gole do meu café. Tenho reunião com eles hoje à tarde. A cara do Rafael mudou instantaneamente. Reunião para quê? Para discutir minhas opções testamentárias. Na minha idade, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Camila e Rafael trocaram um daqueles olhares de pânico que confirmam que estão pensando exatamente o que você acha que estão pensando. Provavelmente temiam que eu já tivesse atualizado meu testamento sem incluí-los. Ou pior, que tivesse incluído alguma instituição de caridade no lugar deles. Pai, não acha que a gente deveria estar presente nessa reunião? Rafael tentou soar casual. Como família, deveríamos tomar essas decisões juntos. Juntos. Repeti a palavra como se fosse um conceito estranho. Como estivemos juntos durante os últimos 12 anos. A cor sumiu da cara dele. Finalmente tinha mencionado o
elefante na sala. Pai, sobre isso, começou, mas eu o cortei com um gesto da minha mão. Não se preocupa, filho. O passado é passado. Meu sorriso era doce como mel envenenado. O que importa é o presente. E, presentemente, tenho uma fortuna para administrar e decisões para tomar. Mas nós queremos ajudar, Camila insistiu. Família tem que se apoiar. Família, ri, um som musical como cristal se quebrando. É isso que somos agora? Porque durante os últimos 12 anos eu era um homem sem... Filho, pelo menos segundo meu filho. Rafael se pôs pálido. Pai, eu nunca o quê? Nunca disse que eu era tóxico para sua criatividade? Nunca mudou de telefone sem me dar um número novo? Nunca sumiu da minha vida como se eu fosse um estranho? Cada palavra era uma bofetada, e eu podia ver como ele se encolhia com cada uma. As circunstâncias eram diferentes então, murmurou. Sim, concordei. Então eu era um pedreiro lutando para sobreviver com 2 empregos. Agora sou um homem rico, que pode se dar ao luxo de ser seletivo com a companhia. Camila decidiu mudar de tática. Antônio, entendemos que deve ter sido difícil, mas o Rafael amadureceu muito. Nós amadurecemos. Estamos prontos para ser a família que você merece. A família que eu mereço. Como se meu valor como pai dependesse de quanto dinheiro eu tinha no banco. Como se 12 anos de abandono pudessem ser apagados com umas palavras bonitas, agora que era conveniente para eles. Sabe o que é engraçado? Falei, me levantando e caminhando para a janela que dava para o jardim. Quando ganhei essa indenização, a primeira coisa que pensei foi no Rafael. Depois de todos esses anos, meu primeiro instinto ainda era compartilhar minha sorte com meu filho. Pude escuchar a respiração dele se suspendendo atrás de mim. Mas aí lembrei de uma coisa que um amigo me disse anos atrás. Antônio, filhos que realmente amam você não somem quando as coisas ficam difíceis. Eles aparecem quando você precisa de ajuda. Não. Quando você tem algo que eles querem. Me virei para encarar eles. Rafael parecia um menino que tinha sido pego roubando doce. Camila ainda se agarrava ao celular como se fosse um salva-vidas. Então aqui está a minha proposta, continuei. Vocês podem ficar essa semana. Uma semana para a gente lembrar como é ser família. E no final dessa semana, eu vou tomar algumas decisões importantes sobre meu futuro. Que tipo de decisões? Rafael perguntou cautelosamente. Sorri, e dessa vez o sorriso chegou aos meus olhos. O tipo de decisão que um homem rico pode se permitir tomar. Saí da cozinha deixando eles com os pensamentos e os planos desesperados deles. No meu escritório particular, me sentei na frente do computador e abri minha conta bancária. 8,5 milhões de reais. Mais dinheiro do que eu tinha sonhado ter na vida. Mas o que Rafael e Camila não sabiam era que eu já tinha tomado uma decisão. Não sobre o dinheiro. Essa parte viria depois. Tinha decidido que Antônio Silva nunca mais seria o pai suplicante que tinha sido 12 anos atrás. Esta semana ia ser muito educativa para nós 3, e meu filho estava prestes a aprender exatamente que tipo de homem o pai dele tinha se tornado quando teve que sobreviver 12 anos completamente sozinho. Liguei para o escritório de advocacia mais caro da cidade e marquei uma reunião real para aquela tarde. Se iam jogar esse jogo, pelo menos eu ia jogar para ganhar. Quando voltei da reunião com os advogados naquela tarde, encontrei Rafael e Camila no meu escritório, mexendo nos meus documentos pessoais como ladrões amadores. Pigarriei na porta e os vi pularem como se tivessem levado um choque. Procurando alguma coisa específica? Perguntei com aquela calma que tinha aperfeiçoado durante anos, lidando com empreiteiros difíceis na construção civil. Pai, Rafael tentou se explicar, mas a evidência da invasão estava espalhada por todo o meu escritório. Estávamos procurando aspirina, mentiu Camila pateticamente. O Rafael está com dor de cabeça. Olhei para os extratos bancários abertos na minha mesa, os documentos de investimento espalhados, as cartas do meu consultor financeiro nos meus arquivos pessoais. Que tipo de aspirina especial, hein? Rafael pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Desculpa, pai, é que, estamos preocupados com você.
tanto dinheiro e não sabemos se tem a ajuda certa para administrar. Que consideração, murmurei, caminhando para minha mesa e organizando os papéis que tinham bagunçado. Na verdade, acabei de conseguir exatamente o tipo de ajuda que eu precisava. Os rostos deles se iluminaram com esperança gananciosa. Contratei uma empresa de gestão patrimonial muito exclusiva, continuei. Eles se especializam em proteger idosos ricos de exploração familiar. A esperança morreu nos olhos deles tão rápido que quase pude ouvir o barulho. Exploração familiar? Camila repetiu fracamente. É mais comum do que se imagina, expliquei, fingindo estudar um dos meus extratos. Filhos adultos que reaparecem de repente quando os pais recebem dinheiro inesperado. Parentes que não mantiveram contato por anos, mas que subitamente ficam muito carinhosos e preocupados com o bem-estar dos mais velhos. Rafael pigarreou nervosamente. Pai, nós não... Não o quê? Não vieram aqui com malas sem nem perguntar se podiam ficar? Não passaram os últimos 2 dias falando sobre fundos e heranças? Não acabaram de vasculhar meus documentos privados? O silêncio que se seguiu era tão denso que dava para cortar com faca. Olha, Rafael, falei finalmente, me sentando na minha cadeira de escritório, a posição de poder na sala. Sei exatamente por que vocês estão aqui, e se vão bancar essa peça de família carinhosa, pelo menos façam direito. Camila se empertigou. Do que você está falando? Estou falando que se vão fingir ser uma família que se preocupa com o meu bem-estar, pelo menos tornem isso convincente. Me recostei na cadeira. Me contem sobre as vidas de vocês, sobre os últimos 12 anos, sobre por que agora de repente precisam morar comigo. Rafael e Camila trocaram outro daqueles olhares. Provavelmente estavam decidindo quanta verdade podiam se permitir revelar. Bom, Rafael começou devagar. Eu tive alguns desafios profissionais. Que tipo de desafios? O mercado de design gráfico tem estado difícil. Rafael, o interrompi. Me reformule a pergunta. Quantas dívidas vocês têm? Camila se enrijeceu. Isso é pessoal. Querida, sorri. Docemente, se vão morar na minha casa e buscar acesso ao meu dinheiro, suas finanças pessoais se tornam um problema meu. Miguel suspirou derrotado. Devemos bastante. As prestações do carro estão atrasadas há 3 meses. O cartão de crédito estourou o limite há tempo. E o apartamento... O que tem o apartamento? Fomos despejados, admitiu Camila em voz baixa. Por isso trouxemos as malas. Não temos onde ficar. Aí estava a verdade. Não tinham vindo por amor familiar ou preocupação com meu bem-estar. Tinham vindo porque estavam desesperados, e eu era o bilhete premiado deles, literalmente. Entendi, falei calmamente. Então isso não é uma reunião de família, é um resgate financeiro. Pai, Rafael começou. Não. Então me explica uma coisa. Me inclinei para a frente. Em que momento durante os últimos 12 anos vocês se lembraram que tinham um pai? Foi quando leram sobre minha indenização no jornal? Ou houve algum outro momento mágico de recordação filial? Rafael não conseguiu manter contato visual. Pai, sei que cometi erros. Ri e não foi um som agradável. Abandonar seu pai viúvo é um erro, Rafael. Mudar de telefone sem me avisar é um erro. Sumir da minha vida por 12 anos inteiros é um pouquinho mais que erro. Eu era jovem, protestou fracamente. Tinha 20 anos, Rafael, não era criança. Me levantei. E agora tem 32. É um homem adulto casado que ainda espera que o papai resolva todos os problemas. Isso não é justo, Camila interveio. Família deve se apoiar. Família. Repeti a palavra de novo. Camila, querida, onde estava essa filosofia de apoio familiar quando o Rafael decidiu que era bom demais para manter contato com o pai? Ela não tinha resposta para isso. Olhem, falei finalmente. Vou ser bem claro com vocês dois. Podem ficar esta semana como prometi, mas não vão me manipular, não vão me chantagear emocionalmente e definitivamente não vão vasculhar minhas coisas como ladrões. Nós não somos ladrões, Rafael protestou. Não?
Então, como chamam tentar obter acesso a dinheiro que não ganharam de uma pessoa que abandonaram? Me dirigi para a porta. O jantar será às 19 horas. Espero que até lá tenham decidido se querem tentar ser uma família de verdade pelo resto da semana ou se preferem continuar com essa encenação patética de filhos preocupados. Deixei eles no meu escritório com as bocas abertas e os planos em ruínas. No meu quarto, me servi um copo de uísque, o bom, que custava mais que o aluguel mensal que eles não conseguiam pagar. E me sentei na minha varanda privativa observando o pôr do sol. 12 anos atrás, eu teria estado chorando neste momento. Teria estado implorando perdão por qualquer coisa que tivesse feito errado, desesperado para recuperar o amor do meu filho. Mas aquela mulher tinha morrido no dia em que Rafael bateu a porta na minha cara e me disse que eu precisava sair da vida dele. A mulher que tinha tomado seu lugar era muito mais interessante. E Rafael estava prestes a conhecê-la muito. Bem, existe uma solidão específica de homem que criou filho sozinho e depois foi abandonado por ele. É diferente da solidão de quem nunca teve ninguém. É a solidão de quem deu tudo, sacrificou tudo, e mesmo assim não foi suficiente. Durante os primeiros anos depois que Rafael saiu, eu passava os fins de semana inteiros sem falar com ninguém. Voltava da obra no sábado e só abria a boca de novo na segunda de manhã para cumprimentar os colegas. Tem um tipo de silêncio na casa vazia que ecoa. Diferente quando você sabe que seu filho escolheu não estar ali. Mas tem uma coisa sobre nós, homens da construção civil. A gente aprende a construir com o que tem. E quando não tem material, aprende a improvisar. Quando não tem ajuda, aprende a fazer sozinho. E quando não tem família, aprende a ser família para si mesmo. Os últimos 12 anos me ensinaram que um homem descobre quem realmente é quando não tem mais ninguém para impressionar, ninguém para proteger, ninguém para sustentar além dele mesmo. E o que descobri sobre Antônio Silva me surpreendeu. Descobri que eu era mais inteligente do que pensava. Comecei a ler sobre investimentos, sobre mercado imobiliário, sobre como fazer dinheiro trabalhar para você em vez de você trabalhar para dinheiro. Descobri que tinha instinto para negócios que nunca tinha explorado, porque estava ocupado demais quebrando o lombo para sustentar sonho dos outros. Descobri que eu gostava da minha própria companhia. Não precisava de alguém me validando 24 horas por dia. Podia assistir os jogos que queria, comer o que tinha vontade, decidir como gastar meu tempo sem ter que consultar ninguém. E descobri que tinha dignidade, coisa que quase perdi criando um filho que achou que ter pai era um fardo. O acidente na obra foi terrível. 8 meses de hospital, 3 cirurgias, dor que às vezes ainda me acorda de madrugada. Mas também foi uma bênção disfarçada. A indenização não era só dinheiro, era prova de que às vezes o universo reconhece quando um homem sofreu injustamente. E agora meu filho estava de volta. Não por amor, não por saudade, não porque finalmente percebeu que tinha tratado o pai como lixo. Estava de volta porque precisava de dinheiro. Mas Rafael não sabia ainda com quem estava lidando. O pai suplicante que ele tinha abandonado não existia mais. No lugar dele estava um homem que tinha aprendido a valorizar a própria dignidade acima de qualquer coisa. E essa lição, Rafael ia aprender, querendo ou não. O momento da verdade chegou na quarta-feira de manhã. Eu estava tomando café quando ouvi Camila falando no telefone no jardim, pensando que eu não podia escutar, mas as paredes de vidro da minha sala transmitem som melhor do que ela imaginava. Não, mãe, ele ainda não assinou nada. Ela sussurrava no celular. O Rafael está tentando, mas o velho é mais esperto do que pensávamos. Sim, eu sei que foram 8 milhões. Não, ele não é senil, infelizmente. Parei de mexer no café e prestei atenção. Olha, se não conseguirmos nada por bem, vamos ter que partir para outro plano. O Rafael é filho único, tem direitos, não importa quantos anos se passaram. Sim, eu ainda tenho os contatos do advogado que você indicou. Pronto. Agora eu sabia exatamente com quem estava lidando. Não era só oportunismo,
Era um plano premeditado. Camila tinha vindo preparada para uma guerra legal pelo meu dinheiro. Terminei meu café calmamente e fui para o escritório. Liguei para meu advogado. Doutor Martins? É Antônio Silva. Preciso falar com o senhor urgentemente sobre proteção patrimonial. Sim, é sobre meu filho. Uma hora depois eu estava no escritório de advocacia mais caro da cidade, ouvindo opções que Rafael jamais imaginaria que eu consideraria. Senhor Silva, Dr. Martins ajustava os óculos enquanto revisava os papéis. Entendo que quer fazer algumas alterações significativas no seu planejamento patrimonial. Alterações drásticas, confirmei. E quero que tudo seja perfeitamente legal e irrevogável. O senhor tem algumas opções interessantes, considerando que seu filho abandonou contato por mais de uma década. Posso documentar isso? Tenho registros telefônicos, tentativas de contato por redes sociais, tudo datado. 12 anos de abandono completo, até o dia que saiu na imprensa sobre minha indenização. Perfeito. Isso nos dá várias alternativas legais para a proteção patrimonial contra reivindicações futuras. Quando voltei para casa no final da tarde, encontrei Rafael sozinho. Na sala. Camila tinha saído para resolver umas coisas. Provavelmente se encontrar com o tal advogado que a mãe dela tinha indicado. Pai, Rafael se levantou quando me viu. Podemos conversar? Claro. Me sentei na minha poltrona preferida. Couro italiano, custou uma fortuna, mas vale cada centavo. Sobre o quê? Sobre nós, sobre esses anos todos. Ele se sentou na beirinha do sofá, parecendo um menino que tinha quebrado alguma coisa. Sei que fui um filho terrível. Continue. Quando eu saí de casa, achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que precisava provar que podia conseguir sucesso sozinho, sem depender de você. E conseguiu? Rafael baixou a cabeça. Não. Falhei em tudo. Não consegui construir carreira como designer. Não consegui manter empregos normais. Não consegui nem manter um apartamento. E por que não me procurou quando percebeu que estava com dificuldades? Orgulho, admitiu. E vergonha. Cada ano que passava sem falar com você, ficava mais difícil. Imaginar como explicar minha ausência. Como ligar depois de 5 anos e falar, desculpa por sumir, depois de 10 anos, depois de 12. Era uma explicação que fazia sentido, mas não mudava a dor que tinha causado. Rafael, falei calmamente. Você sabe quantas vezes eu ensaiei o que diria se você ligasse? Ele balançou a cabeça. Centenas. Tinha conversas inteiras comigo mesmo no espelho. Preparava respostas diferentes dependendo se você ligasse para pedir desculpas, para pedir ajuda ou só para dizer oi. Parei. Nunca preparei resposta para você aparecendo com malas exigindo parte da minha herança. Rafael se encolheu como se eu tivesse batido nele. Pai, a forma como chegamos aqui... Não tem desculpa. Não tem mesmo. Me levantei e caminhei até a janela. Mas pelo menos agora você está sendo honesto sobre isso. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você ainda me ama? Depois de tudo que fiz, depois de todos esses anos, ainda tem algum amor por mim? A pergunta me pegou. Desprevenido. Era a primeira vez que ele perguntava sobre sentimentos, não sobre dinheiro. Rafael. Me virei para olhar para ele. O amor de pai não é como torneira que você fecha quando fica bravo. 12 anos de abandono não mataram meu amor por você. Só o enterraram embaixo de muita decepção e raiva. E agora? O que sente quando olha para mim agora? Agora vejo um homem de 32 anos que finalmente está assumindo responsabilidade pelo que fez. Vejo alguém que talvez, esteja pronto para ser o filho que eu criei. Não o estranho que apareceu na minha porta segunda-feira. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Pai, eu quero ser esse filho. Quero tentar consertar nossa relação. Não por causa do dinheiro. Sei que não mereço nada. Só quero meu pai de volta. Algo se moveu no meu peito, algo que eu tinha mantido cuidadosamente guardado por anos.
mas não ia deixar que emoção me fizesse esquecer a realidade. Rafael, palavras bonitas são fáceis de falar quando você está desesperado. A questão é, o que você está disposto a fazer para provar que está falando sério? Qualquer coisa. Qualquer coisa é uma palavra perigosa. Vou fazer uma proposta, mas vai ter condições muito específicas. Ele se endireitou, prestando atenção total. Primeira condição, você vai procurar emprego. Não como designer, não perseguindo sonhos artísticos, mas um trabalho real que pague salário para você se sustentar. Tudo bem. Segunda condição, você vai fazer terapia. Precisa entender. Por que tomou as decisões que tomou? Por que abandonou sua família? Por que escolheu uma esposa que vê seu pai como banco particular? Rafael assentiu, embora eu tivesse visto ele se encolher na palavra esposa. Terceira condição. Você não vai receber nenhum centavo meu até provar que pode manter emprego por 6 meses e que está realmente trabalhando em mudar. E a Camila? A Camila não é minha responsabilidade. É sua esposa, você resolve. Pai, ela vai ficar furiosa. Rafael, há uma coisa que você precisa entender sobre ser adulto. Às vezes você tem que escolher entre agradar as pessoas e fazer a coisa certa. Por 12 anos você escolheu agradar sua esposa e suas fantasias artísticas. Agora está na hora de escolher fazer a coisa certa. Naquele momento, ouvimos a chave na porta. Camila tinha voltado. Prometo que vou pensar no que você disse, Rafael sussurrou rapidamente. Não, falei firmemente. Pensar não resolve mais nada. Ou você aceita minhas condições agora, ou pode arrumar suas malas esta noite. Rafael me olhou nos olhos e pela primeira vez em 12 anos eu vi o menino que tinha criado, não o homem perdido que tinha se tornado. Aceito, disse ele. Aceito todas as condições. Ótimo, amanhã de manhã você vai sair para procurar emprego e vou ligar para uma terapeuta que conheço para marcar sua primeira sessão. Camila entrou na sala naquele momento, uma expressão vitoriosa no rosto. Como foram os compromissos? Perguntei inocentemente. Muito produtivos, ela sorriu. Conversei com alguns consultores sobre nossos direitos. Que interessante. Rafael, quer contar para sua esposa sobre nossa conversa? Rafael olhou entre mim e Camila como um homem prestes a pular de um penhasco. Camila, acabei de aceitar uma proposta do meu pai. Que tipo de proposta? Vou procurar emprego amanhã e fazer terapia e, bem, não vamos receber dinheiro por enquanto. A cara de Camila mudou do sorriso vitorioso para a fúria pura em questão de segundos. Como assim não vamos receber dinheiro? Rafael, conversamos sobre isso. Eu sei, mas nada. Ela se virou para mim. Antônio, Rafael é seu filho. Você tem obrigação legal de ajudá-lo. Na verdade, sorri, não tenho. Ele é um adulto de 32 anos que me abandonou por 12 anos. Não tenho obrigação nenhuma. Vamos ver o que meu advogado tem a dizer sobre isso. Ah, você já tem advogado? Que eficiente. Meu sorriso ficou mais largo. Espero que seja bom, porque o meu é excelente. Camila saiu pisando duro da sala. Rafael ficou parado ali, parecendo um homem que acabou de perceber que estava casado com uma estranha. Pai, ele disse baixinho, acho que cometi um erro muito grande casando com ela. Rafael, você cometeu muitos erros, mas erros podem ser corrigidos se você tiver coragem para fazer as mudanças necessárias. Como assim? Como assim o quê? Você sabe exatamente do que estou falando. Rafael suspirou pesadamente. Você está dizendo que preciso escolher entre ela e você. Não estou dizendo nada. Você que precisa decidir que tipo de homem quer ser daqui para frente. Naquela noite, ouvi Rafael e Camila brigando no quarto deles. Ela gritava sobre dinheiro, sobre direitos, sobre como ele estava sendo manipulado. Ele tentava explicar que queria consertar a relação conosco. Você está sendo idiota, ouvi ela gritar. São 8 milhões, Rafael. 8 milhões. E você vai jogar tudo fora por causa do orgulho ferido de um velho?
Ele não é um velho qualquer. É meu pai. Seu pai que você não via há 12 anos, pelo amor de Deus, Rafael, pensa. Na manhã seguinte, Camila tinha sumido. Deixou um bilhete dizendo que tinha ido visitar a família e que voltaria quando Rafael recuperasse o bom senso. Rafael encontrou o bilhete na cozinha e o leu em silêncio. Como se sente? Perguntei. Aliviado, ele admitiu. E isso me assusta. Por que assusta? Porque significa que há muito tempo eu sabia que tinha casado com a pessoa errada, mas estava com medo. Demais de admitir. E agora? Rafael olhou para mim. Agora vou tomar café, ler os classificados de emprego e começar a tentar ser o homem que você me ensinou a ser quando eu era criança. Essa é a melhor coisa que você disse desde que chegou aqui. E pela primeira vez em 12 anos, tomamos café juntos como pai e filho. Não como estranhos conspirados sobre dinheiro, mas como família tentando se encontrar de novo. 2 semanas se passaram. Rafael tinha conseguido um emprego numa gráfica local. Não era glamouroso, mas pagava o suficiente para ele começar a se sustentar. Também tinha começado terapia com a doutora Helena Santos, uma psicóloga que eu conhecia do hospital, onde fiz fisioterapia depois do acidente. Estávamos jantando numa quinta-feira, quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas algo me fez atender. Antônio Silva? Quem fala? Aqui é Dr. Carvalho, do escritório Carvalho em Associados. Estou representando a senhora Camila Santos na questão da partilha patrimonial do Sr. Silva. Rafael se enrijeceu do outro lado da mesa. Partilha patrimonial? Repeti. Engraçado, eu não morri ainda. Sr. Silva, minha cliente está reivindicando os direitos dela como nora em relação aos bens familiares do senhor. Especificamente, ela tem direito legal à metade de qualquer transferência financeira que o senhor faça para seu filho durante o casamento deles. Entendi. Mantive minha voz calma. E posso saber quando foi que eu fiz alguma transferência financeira para meu filho? Bem, ela está antecipando... ela está antecipando. Então sua cliente quer metade de um dinheiro que eu não dei e talvez nunca venha a dar? Senhor Silva, seria melhor resolvermos isso amigavelmente. Dr. Carvalho, o interrompi. Vou ser muito claro com o senhor. Primeiro, meu filho e eu não tivemos contato por 12 anos. Segundo, qualquer transferência financeira que eu decida fazer será baseada nas minhas condições, não nas expectativas de terceiros. Terceiro, sugiro que sua cliente foque em construir uma carreira própria, em vez de contar com o dinheiro dos outros. Senhor Silva e doutor, se sua cliente quiser brigar juridicamente comigo, que venha preparada. Meus advogados são muito bons. Desliguei o telefone. Rafael estava pálido como papel. Pai, eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu sabia, falei calmamente. Ouvi ela conversando com a mãe dela por telefone semana passada. Já estava planejando isso desde o primeiro dia. Que conversa? Contei para Rafael tudo o que tinha ouvido. Como Camila tinha vindo preparada para uma batalha legal, como tinha chamado ele de o velho quando achava que ninguém estava ouvindo, como tinha consultado advogados especializados em disputas de herança. Rafael ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. Pai, eu fui usado, né? Ela me usou para tentar chegar até seu dinheiro. O que você acha? Acho que sim. Acho que desde o momento que viu a notícia no jornal, ela viu uma oportunidade e me convenceu a vir aqui. E como isso te faz sentir? Rafael suspirou pesadamente. Estúpido, usado e triste, porque significa que meu casamento inteiro foi uma mentira. No dia seguinte, Rafael foi trabalhar como sempre, mas eu podia ver que estava perturbado. Quando ele voltou para casa à noite, tinha uma expressão diferente no rosto. Pai, preciso te contar uma coisa. Diga. A Camila apareceu no meu trabalho hoje. Minha atenção se aguçou. Apareceu... Como? Ela estava esperando na porta quando saí para o almoço. Disse que queria conversar, que tínhamos que pensar estrategicamente sobre a situação. Que tipo de estratégia? Rafael se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Ela quer que eu minta na terapia. Disse que se eu fingir que estou tendo uma recaída emocional por causa do trauma do abandono do pai,
talvez consiga comprovar que você tem que me dar apoio financeiro por responsabilidade psicológica. A frieza que senti foi diferente de qualquer raiva que já tinha experimentado. Era algo mais calculado, mais perigoso. E o que você respondeu? Falei que não ia fazer isso, que estava realmente tentando melhorar, que a terapia estava me ajudando de verdade. Rafael me olhou. Aí ela falou uma coisa que me fez perceber quem ela realmente é. O quê? Ela disse: Rafael, você sempre foi fraco demais para conseguir dinheiro sozinho. Agora que finalmente temos uma chance de ficar ricos, você vai jogar tudo fora por causa de sentimentalismo? E aí? Aí eu percebi que ela estava certa sobre uma coisa. Eu sempre fui fraco, mas ela estava errada sobre outra. Eu não quero mais ser fraco. Rafael respirou fundo. Pai, eu vou pedir divórcio. Tem certeza? Tenho. Não quero mais viver uma mentira. Não quero mais estar casado com alguém que me vê como ferramenta para conseguir dinheiro dos outros. Vai ser difícil. Ela provavelmente vai tentar tornar tudo mais complicado. Eu sei. Mas a doutora Helena me ajudou a entender uma coisa na terapia hoje. Às vezes a gente tem que escolher entre a vida fácil e a vida certa. E eu escolho a vida certa. Naquela noite, Rafael ligou para um advogado especialista em divórcio. A reação de Camila foi exatamente o que esperávamos. Ela apareceu na minha porta no dia seguinte como um furacão. Antônio! Gritou antes mesmo de eu abrir completamente a porta. Você destruiu meu casamento. Eu? Perguntei inocentemente. Como? Você lavou a cabeça do Rafael? Encheu ele de ideias sobre mudança e crescimento pessoal. Ele era muito mais fácil de lidar quando era irresponsável. A honestidade brutal dela era quase admirável. Camila, meu filho tomou uma decisão adulta, talvez a primeira em muitos anos. Decisão adulta, uma porra. Você manipulou ele. Eu manipulei ele oferecendo terapia e incentivando ele a trabalhar? Camila me encarou com ódio puro. Você acha que é muito esperto, né? Mas eu ainda posso complicar sua vida. Posso processar você. Por alienação parental. Alienação parental? Comecei a rir. Camila, querida, para ter alienação parental, eu teria que ter impedido meu filho de ter contato comigo. O problema é que foram 12 anos sem contato. Como exatamente eu alienei ele de mim mesmo? A lógica da situação bateu nela como um tijolo. Ela não podia me acusar de afastar meu filho de mim quando ele mesmo tinha escolhido se afastar. Você ainda vai se arrepender disso, ela cuspiu. Do quê? De ter meu filho de volta? De ver ele finalmente crescer e virar homem? Camila, pelo contrário, vou agradecer você para sempre. Agradecer? Claro. Se você não tivesse mostrado sua verdadeira natureza tão rapidamente, talvez Rafael nunca tivesse percebido que tipo de mulher tinha casado. Você fez um favor para nós dois. Camila saiu da minha casa pisando duro, mas eu sabia que não tinha terminado. Mulheres como ela não desistem fácil quando tem dinheiro envolvido. Não deu outra. Na semana seguinte, Rafael recebeu uma intimação judicial. Camila estava exigindo pensão conjugal, metade dos bens que eles tinham adquirido durante o casamento, que eram basicamente dívidas, e, aqui estava a parte interessante, metade de qualquer benefício financeiro familiar que Rafael pudesse receber no futuro. Ela realmente acha que pode processar dinheiro que eu nem recebi ainda. Rafael me mostrou os papéis incrédulo. É exatamente o que ela está tentando, confirmei. Mas temos algumas surpresas para ela. No dia seguinte, fomos ao cartório. Não para dar dinheiro para Rafael, isso eu ainda não ia fazer, mas para oficializar algo que ia tornar muito difícil para Camila conseguir qualquer coisa alguma do meu patrimônio. Fomos registrar uma empresa. Silva em Filho Consultoria Imobiliária Lida. Rafael como sócio minoritário, eu como sócio majoritário. Completamente legal, completamente documentado. Pai, não entendo, Rafael disse enquanto assinávamos os papéis no cartório. Que empresa é essa? É seu novo futuro. Expliquei.
A partir de agora, você não é mais meu filho desempregado pedindo ajuda. Você é meu sócio comercial, recebendo participação nos lucros de uma empresa legítima. Os olhos dele se arregalaram quando entendeu a jogada. E a Camila não pode processar participação empresarial que você ganha com trabalho próprio, completei. Ela pode processar heranças, doações, presentes, mas não pode processar seu salário. Isso é genial. Isso é justiça, corrigi. E agora você vai aprender de verdade a trabalhar, porque essa empresa vai ser real. Vai administrar meus imóveis, vai ajudar com meus investimentos, vai ganhar seu dinheiro honestamente. Quando Camila descobriu sobre a empresa, apareceu na minha porta como uma fera, mas dessa vez trouxe reforços. A mãe dela, Dona Conceição, uma mulher de uns 55 anos, com cara de quem passava a vida tramando alguma coisa. Seu Antônio, Dona Conceição começou com aquela voz melosa que pessoas falsas usam. O senhor não pode fazer isso. Com minha filha. Fazer o quê, Dona Conceição? Esconder dinheiro numa empresa fantasma para prejudicar o direito dela. Empresa fantasma? Ri genuinamente. A senhora quer ver os contratos que já fechamos, os imóveis que já compramos, a receita que já geramos? Porque era verdade. Em 2 semanas, Rafael tinha se mostrado surpreendentemente competente. Tinha fechado a compra de um terreno que eu estava de olho há meses, tinha renegociado contratos de aluguel que estavam defasados, tinha até sugerido investimentos que se mostraram lucrativos. Isso não muda nada, Camila gritou. Você está manipulando a situação. Camila, falei calmamente, seu marido está trabalhando 12 horas por dia, aprendendo sobre mercado imobiliário, fazendo planilhas, visitando obras. Se isso é manipulação, então toda empresa do Brasil está manipulando seus funcionários. Ele só está fazendo isso porque você prometeu dinheiro. Errado. Rafael apareceu na porta atrás delas. Estou fazendo isso porque finalmente encontrei algo que sou bom de verdade. Camila se virou para ele como uma cobra prestes a atacar. Rafael, você está sendo usado. Estou sendo respeitado, ele rebateu. Pela primeira vez na vida, alguém confia no meu trabalho o suficiente para me pagar bem por ele. Que trabalho? Você está brincando de empresário com o dinheiro do papai. Camila, a voz do Rafael ficou fria. Vou te explicar uma coisa que aprendi na terapia. A diferença entre trabalho de verdade e manipulação é que no trabalho você entrega valor em troca do que recebe. Em manipulação você só pega sem dar nada. Ele olhou diretamente para ela. Você passou 2 anos me convencendo que meus fracassos eram culpa dos outros, que eu merecia coisas sem ter que trabalhar por elas, que família rica tinha a obrigação de dividir dinheiro. Isso sim era manipulação. Eu te amava. Você amava a ideia de ter um marido com pai rico. Não amava o homem que eu realmente era. Dona Conceição tentou interromper. Rafael, filho, você está sendo influenciado. Dona Conceição, Rafael se virou para ela. Com todo respeito, a senhora criou uma filha que vê casamento como investimento financeiro. Eu não quero mais ser parte disso. As duas saíram daquele dia derrotadas, mas eu sabia que ainda não tinham desistido. Mulheres como Camila e a mãe dela não param enquanto acham que tem algo a ganhar. Não demorou muito para descobrir qual seria a próxima jogada delas. 1 semana depois, Rafael voltou do trabalho, visivelmente perturbado. Pai, a Camila foi na empresa hoje. Foi fazer o quê? Tentou convencer meus colegas de que eu estou sendo explorado psicologicamente por você. Disse que você está me usando como trabalho escravo, aproveitando meu estado mental fragilizado depois do abandono. E o que seus colegas disseram? Rafael sorriu pela primeira vez em dias. O João, que é contador, perguntou se ela sabia quanto eu ganhava por mês. Quando ela falou que não, ele mostrou para ela uma calculadora com minha remuneração anual. E aí? Aí ela ficou quieta, porque percebeu que estou ganhando mais em 2 meses trabalhando com você do que ganhei em 2 anos fazendo freelance. Mas não parou por aí, parou? Não. Ela ameaçou processar a empresa por exploração de trabalhador em situação de vulnerabilidade. Deixa ela processar.
Tenho todos os contratos, todas as tarefas documentadas, todos os pagamentos registrados. Qualquer juiz vai ver que você está sendo remunerado, justamente por trabalho real. Mas a situação escalou quando Camila conseguiu convencer um vereador da cidade a investigar nossa empresa por possível lavagem de dinheiro através de empresa familiar fictícia. A denúncia era ridícula. Nossa empresa tinha 2 meses, todos os documentos em ordem, todas as transações transparentes, mas criou problemas. Pai, Rafael me procurou depois que recebemos a notificação da Câmara Municipal. Isso vai prejudicar nossos negócios? Não, respondi. Firmemente. Porque não temos nada a esconder, mas vai ser chato. Talvez eu devesse desistir da empresa. Não quero que você tenha problemas por minha causa. Rafael, coloquei minha mão no ombro dele. Filho, você acha que vou deixar uma mulher que te usou por anos destruir o futuro que estamos construindo juntos? Mas e se? Não tem e se. Vamos lutar. E vamos ganhar. E lutamos. Contratamos os melhores advogados, apresentamos toda a documentação, convidamos a Câmara para visitar nossos projetos. Em 2 semanas, a investigação foi arquivada por falta de evidência de qualquer irregularidade. Mais que isso, a investigação acabou provando exatamente o contrário do que Camila queria. Ficou documentado oficialmente que nossa empresa era legítima, lucrativa e que Rafael era um funcionário competente recebendo salário justo. Como se sente agora? Perguntei a Rafael quando recebemos a notificação de arquivamento. Aliviado e orgulhoso. Ele me olhou. Pai, pela primeira vez na vida, alguém investigou meu trabalho e concluiu que sou competente. Porque você é. Sempre foi. Só precisava parar de fugir da responsabilidade e começar a usar o cérebro que Deus te deu. Naquela noite, Camila ligou para Rafael pela última vez. Parabéns, ela disse, e mesmo pelo viva voz eu podia ouvir o veneno na voz dela. Vocês ganharam. Camila, Rafael respondeu calmamente. Não era sobre ganhar ou perder. Era sobre fazer a coisa certa. A coisa certa? Rafael, você escolheu um homem que te abandonou por 12 anos em vez da mulher que ficou do seu lado quando você não tinha nada. Camila, você nunca ficou do meu lado. Você ficou do lado da possibilidade de eu conseguir dinheiro fácil. E meu pai não me abandonou. Eu que o abandonei. Finalmente estou vendo a diferença. Você vai se arrepender disso. Do quê? De ter uma carreira de sucesso? De ter recuperado meu pai? De ter aprendido a ser homem de verdade? Rafael pausou. Camila, pelo contrário, vou agradecer você para... Sempre. Agradecer? Por ter mostrado sua verdadeira face antes que fosse tarde demais. Se você tivesse continuado fingindo, talvez eu nunca tivesse percebido que tipo de vida estava vivendo. Camila desligou sem outra palavra. Foi a última vez que ouvimos falar dela. 2 meses depois, recebemos uma notificação de que ela tinha se mudado para outro estado, casado com um fazendeiro viúvo e retirado o processo de divórcio. Provavelmente tinha encontrado um alvo mais fácil. Como se sente? Sabendo que ela desistiu? Perguntei a Rafael. Livre, ele respondeu sem hesitar. Como se finalmente pudesse respirar direito. E agora? O que quer fazer com sua vida? Rafael olhou pela janela do nosso escritório, onde podíamos ver a construção do nosso mais novo empreendimento. Um conjunto habitacional que ia dar moradia digna para 50 famílias. Quero continuar construindo, ele disse. Quero construir casas, construir uma empresa sólida, construir uma relação honesta com meu pai. Ele me olhou. Quero construir o homem que sempre deveria ter sido. Então vamos construir, falei. E pela primeira vez em 12 anos, me senti realmente orgulhoso do meu filho. 6 meses depois que Rafael chegou na minha porta, com malas e exigências, estávamos sentados no escritório da nossa empresa, revisando os números do semestre. Nossa pequena empresa já tinha 7 funcionários, 5 projetos em andamento e uma lucratividade que surpreendia até nossos contadores. Mais importante que isso,
Eu tinha meu filho de volta. Pai, Rafael levantou os olhos das planilhas que estava analisando. Posso te perguntar uma coisa que me intriga há meses? Claro. Naquele primeiro dia, quando eu cheguei aqui com aquela arrogância toda, exigindo dinheiro, você já sabia o que ia fazer comigo? Pensei na pergunta. Era complexa porque a resposta tinha várias camadas. Não, falei honestamente. Nos primeiros dias, eu estava dividido entre duas vontades. Metade de mim queria te dar exatamente o que você pediu e depois te expulsar da minha vida para sempre. Rafael se encolheu. E a outra metade? A outra metade ainda lembrava do menino que eu tinha criado sozinho depois que sua mãe morreu. O menino que me abraçava quando tinha pesadelo, que ficava orgulhoso quando eu ensinava alguma coisa nova para ele. Pausei. Essa metade queria acreditar que aquele menino ainda existia em algum lugar dentro do homem desesperado que apareceu na minha porta. E qual metade ganhou? As duas. Sorri, porque percebi que dar dinheiro para você sem exigir mudança teria sido a mesma coisa que te expulsar. Seria te condenar a continuar sendo aquele homem infeliz para sempre. Rafael assentiu lentamente. A terapeuta disse uma coisa parecida, que às vezes o amor verdadeiro exige a coragem de dizer não. A doutora Helena é esperta. E ela me ajudou a entender outra coisa também. O quê? Que eu nunca tive raiva de você. Eu tinha raiva de mim mesmo por não conseguir ser o filho que você merecia. Mas era mais fácil culpar você do que fazer o trabalho de mudar. Era uma percepção madura que mostrava como ele tinha crescido nesses meses. E agora? Como se sente consigo mesmo agora? Rafael olhou em volta do nosso escritório. As paredes estavam cobertas com plantas dos nossos projetos, fotos das obras em andamento, certificados de qualidade que tínhamos recebido. Mas mais que isso, tinham fotos nossas trabalhando juntos, sorrindo genuinamente. Agora, quando me olho no espelho, gosto do homem que vejo, ele disse. Não é perfeito, mas é um homem que trabalha honestamente, que respeita o pai, que construiu alguma coisa de valor com as próprias mãos. Naquele momento, nosso telefone tocou. Era um cliente querendo contratar nossos serviços para um projeto grande, um condomínio de luxo na região nobre da cidade. Enquanto Rafael atendia a ligação, negociando detalhes técnicos com uma competência que me impressionava todos os dias, pensei no caminho que tínhamos percorrido juntos. Os primeiros dias dele na empresa tinham sido difíceis. Rafael chegava cedo, ficava até tarde, mas estava claramente inseguro sobre suas capacidades. 12 anos de fracassos tinham abalado completamente a confiança dele. Pai, ele me disse no final da primeira semana, e se eu não for bom nisso? E se eu decepcionar você de novo? Rafael, respondi, você vai cometer erros. Todos cometem. A diferença entre um homem e um menino é que o homem aprende com os erros, em vez de usar eles como desculpa para desistir. E ele aprendeu. Quando errou no cálculo de um orçamento e quase perdemos um cliente, ele ficou a noite inteira refazendo os números, estudando onde tinha ido errado, criando sistemas para não repetir o erro. Quando teve dificuldade para lidar com um fornecedor difícil, pediu para eu acompanhar as próximas reuniões até ele aprender as técnicas de negociação. Quando percebeu que não entendia o suficiente sobre construção civil, se inscreveu num curso técnico noturno e estudava todos os fins de semana. Filho, eu disse para ele depois de 2 meses vendo essa dedicação, você sabe que está trabalhando mais horas que eu trabalhava quando era pedreiro? Eu sei, ele sorriu, mas agora entendo a diferença. Que diferença? Quando você trabalhava como pedreiro, estava construindo um futuro para mim. Agora eu estou construindo um futuro que posso ter orgulho. Faz toda a diferença do mundo. Mas não foi só profissionalmente que Rafael mudou. Pessoalmente, ele virou um homem que eu mal reconhecia, no melhor sentido. Começou a se cuidar fisicamente. Acordava às 5 da manhã para correr antes do trabalho. Parou de comer porcaria e começou a cozinhar refeições saudáveis. Em 3 meses, tinha perdido 15 quilos e ganhado uma postura que irradiava confiança. Por que decidiu mudar até isso? Perguntei quando notei a transformação.
porque percebi que durante anos eu estava negligenciando tudo na minha vida: trabalho, família, saúde, aparência. Se ia mudar de verdade. Ele também começou a desenvolver hobbies próprios. Descobriu que gostava de fotografia e começou a documentar nossos projetos de construção. As fotos eram tão boas que começamos a usar elas no nosso material de marketing. Sempre gostei de arte. Ele me disse um dia enquanto editava fotos no computador. Só não entendia que arte também pode ser funcional, pode servir para alguma coisa além de satisfazer o ego do artista. Mas a mudança que mais me impressionou foi na relação dele com o dinheiro. O homem que tinha chegado na minha casa, exigindo milhões, agora questionava cada centavo que a empresa gastava. Pai, esse fornecedor está cobrando 15% a mais que o concorrente. Ele me mostrou uma planilha detalhada. Vale a pena pagar a mais pela qualidade ou podemos negociar um preço melhor? O que você acha? Acho que qualidade é importante, mas 15% é muito. Vou tentar negociar um meio termo. E conseguiu. Rafael tinha descoberto que tinha talento para negociação, algo que nunca tinha explorado nos seus anos de carreira artística. Como se sente cuidando de dinheiro em vez de só pedir? Perguntei depois que ele fechou um contrato particularmente vantajoso para nós. Me sinto poderoso, admitiu. Mas não o poder de gastar, o poder de multiplicar. É viciante fazer dinheiro trabalhar para você. 3 meses depois do começo da empresa, Rafael fez algo que me pegou completamente de surpresa. Chegou no escritório com uma proposta escrita de 5 páginas. O que é isso, né? Perguntei. Uma proposta para expandir a empresa. Quero que a gente entre no mercado de reformas residenciais também. Li a proposta. Era detalhada, bem pesquisada, com análise de mercado, projeções financeiras, plano de contratação. Era trabalho de gente grande. Rafael, falei quando terminei de ler. Isso é impressionante, mas é um investimento significativo. Eu sei. Por isso estou propondo que eu invista meu próprio dinheiro no projeto. Que dinheiro? Economizei 80% do meu salário dos últimos 3 meses. Quero investir nas ferramentas e no marketing inicial. Fiquei sem palavras. O homem que 3 meses antes exigia dinheiro emprestado, agora estava propondo investir suas próprias economias na empresa. Por que quer fazer isso? Porque acredito no que estamos construindo juntos e porque quero provar para mim mesmo que posso ser mais que só um funcionário. Quero ser um parceiro de verdade. Aceitamos a proposta e foi um sucesso. Em 2 meses, a divisão de reformas já estava gerando 40% da receita da empresa. Como se sente sendo sócio de verdade agora? Perguntei quando fechamos nosso melhor trimestre até então. Me sinto como um homem. Rafael respondeu simplesmente. Pela primeira vez na vida me sinto como um homem completo. Mas a mudança mais significativa no Rafael aconteceu na nossa relação pessoal. Começamos a conversar sobre coisas que nunca tínhamos conversado. Sobre a morte da mãe dele, sobre meus medos quando estava criando ele sozinho, sobre os erros que ambos tínhamos cometido ao longo dos anos. Pai, ele me disse numa noite quando estávamos trabalhando até tarde no escritório, posso perguntar uma coisa que sempre me intrigou? Pode. Quando minha mãe morreu, como você conseguiu continuar? Como não desistiu de tudo? Era uma pergunta que ele nunca tinha feito, mas que eu sempre tinha esperado. Rafael, teve noites que eu sentei na cozinha e chorei até não aguentar mais. Teve dias que eu queria jogar a toalha e deixar você com sua avó. Por que não fez? Porque olhava para você dormindo e via o futuro da Sônia. Via a chance dela continuar viva através do homem que você podia se tornar. Pausei. E porque um pai de verdade não abandona, mesmo quando tudo está difícil. Rafael ficou quieto por alguns minutos. Pai, eu abandonei você. Abandonou. Como me perdoou? Porque percebi que você não estava me abandonando. Estava fugindo de si mesmo. E homem que foge de si, mesmo eventualmente tem que parar de correr ou morre na estrada. E se eu nunca tivesse parado de correr? Aí você teria perdido a chance de conhecer o homem que realmente é. Olhei para ele.
Mas você parou, e agora está correndo na direção certa. No final daquele primeiro ano trabalhando juntos, Rafael tinha se tornado não apenas um filho que eu podia respeitar, mas um homem que eu admirava genuinamente. Ele tinha descoberto talentos que eu nunca suspeitei que ele tivesse. Tinha desenvolvido uma ética de trabalho que rivalizava com a minha. E, mais importante, tinha desenvolvido um caráter sólido. Pai, ele me disse no nosso almoço de comemoração de 1 ano da empresa, quero te agradecer. Por quê? Por ter me amado o suficiente para me forçar a crescer. Por ter acreditado que eu podia ser melhor mesmo quando eu não acreditava. Por ter me dado uma segunda chance quando eu não merecia. Rafael, falei, você sempre mereceu. Só precisava trabalhar para conquistar. E agora estou conquistando. Olhei para meu filho. O homem de 33 anos sentado na minha frente era confiante sem ser arrogante, ambicioso sem ser ganancioso, forte sem ser insensível. Era exatamente o homem que eu sempre tinha sonhado que ele se tornasse. Agora, sorri. Você é o filho que qualquer pai ficaria orgulhoso de ter. E pela primeira vez, desde que a Sônia morreu, senti que tinha completado minha missão como pai. 2 anos se passaram desde aquela tarde, quando Rafael apareceu na minha porta com malas e exigências. Hoje estou sentado na varanda da minha casa, observando meu filho dirigir nosso canteiro de obras mais ambicioso até agora. Um conjunto habitacional que vai dar moradia digna para 100 famílias de baixa renda. A transformação foi tão completa que às vezes parece que estou vendo uma pessoa diferente. Mas não é uma pessoa diferente. É a pessoa que ele sempre foi por baixo de anos de medo e fuga de responsabilidade. Nossa empresa hoje emprega 23 pessoas. Rafael é o diretor de operações, eu sou o presidente do conselho. Mas mais que isso, somos pai e filho de novo. De verdade. Pai, Rafael me liga do canteiro. O cronograma da obra está 2 semanas adiantado. Quer vir ver como ficou a primeira fileira de casas? Já estou indo, respondo, pegando minhas chaves. Enquanto dirijo para a obra, penso no caminho que percorremos. Não foi fácil. Rafael teve momentos de dúvida, momentos em que queria desistir de tudo e voltar para a vida antiga. Eu tive momentos em que me perguntei se estava sendo justo demais, se deveria ter dado o dinheiro e pronto. Mas persistimos. E cada dia que passava, nossa relação ficava mais sólida, nossa empresa mais próspera, nossa vida mais significativa. Quando chego na obra, Rafael está explicando detalhes de acabamento para uma família que vai receber uma das casas. A mulher está chorando de felicidade. O marido aperta a mão do meu filho com uma gratidão que toca meu coração. Senhor Rafael, o homem diz, minha família nunca vai esquecer o que o senhor está fazendo por nós. Seu Francisco, Rafael responde, quem tem que agradecer sou eu. Vocês estão me dando a chance de construir algo que vale a pena. Observo a cena de longe e sinto um orgulho que não tinha palavras para descrever. Meu filho não estava apenas construindo casas, estava construindo dignidade, esperança, futuro. Como se sente? Pergunto quando ele termina de conversar com a família. Completo, ele responde sem hesitar. Pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Não sente falta da vida antiga, da liberdade de não ter responsabilidades? Rafael ri. Pai, aquela não era liberdade, era prisão. Estava preso nos meus próprios medos, nas minhas desculpas, na minha preguiça. Ele olha para as casas que estamos construindo. Isso aqui é liberdade de verdade. A liberdade de escolher fazer algo significativo com minha vida. Naquela noite, jantamos em casa como fazemos todas as noites há 2 anos. É uma das tradições que mais valorizo. Pai e filho conversando sobre o dia, planejando o futuro, apenas aproveitando a companhia um do outro. Pai, posso te fazer uma pergunta difícil? Rafael diz, enquanto lavamos a louça juntos. Pode. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Quando eu saí de casa da primeira vez, quando me abandonei você, penso na pergunta. É complexa,
porque envolve arrependimento, perdão e a aceitação de que às vezes as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas direito. Não, respondo honestamente. Sei que parece estranho, mas não mudaria nada. Por quê? Porque se eu tivesse impedido você de sair naquela época, você nunca teria aprendido as lições que precisava aprender. Teria ficado dependente de mim para sempre, sem nunca descobrir sua própria força. Rafael assente lentamente. A terapeuta disse uma coisa parecida, que às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. E você se encontrou? Encontrei. Encontrei o homem que sempre deveria ter sido. Que homem é esse? Rafael para de secar os pratos e me olha diretamente. Um homem que trabalha duro, que honra suas responsabilidades, que trata a família com respeito, que constrói coisas que duram. Ele pausa. Um homem que seria orgulho para o pai. As palavras me atingem direto no coração, porque é exatamente isso. Rafael se tornou um homem que qualquer pai ficaria orgulhoso de ter como filho. Rafael, digo, quero que você saiba uma coisa. Esses últimos 2 anos trabalhando com você, vendo você crescer, construindo essa empresa juntos, foram os melhores anos da minha vida desde que sua mãe morreu. Para mim também, pai. Para mim também. 3 meses depois dessa conversa, Rafael veio me procurar com uma proposta que me surpreendeu completamente. Pai, conheci uma mulher. Minha primeira reação foi de preocupação. Depois de Camila, eu estava naturalmente receoso sobre as escolhas românticas do meu filho. Me conta sobre ela. Chama Mariana, é engenheira civil. Conheci ela numa feira de construção. Ele sorri. É inteligente, independente, tem a carreira própria. E quando contei para ela sobre nossa história, sobre como você me ajudou a crescer, ela disse que queria conhecer o pai que teve sabedoria para ensinar amor através de limites. Parece interessante. Pai, ela é diferente de tudo que eu já conheci. Não quer nada de mim além da minha companhia. Tem os próprios sonhos, os próprios projetos, e me desafia a ser ainda melhor. E como você se sente com relação a ela? Sinto que finalmente encontrei alguém que me ama pelo homem que me tornei, não pelo que posso dar para ela. Conheci Mariana 2 semanas depois. Era exatamente como Rafael tinha descrito, inteligente e independente, com uma solidez que me impressionou. Mais importante, eu podia ver como ela olhava para meu filho, não com ganância ou interesse, mas com respeito genuíno e admiração. Senhor, Antônio, ela me disse durante o jantar, o Rafael me contou toda a história de vocês. Quero que saiba que admiro muito o que fez. O que fiz? Amou seu filho o suficiente para não facilitar os erros dele. Teve coragem de dizer não quando precisava, mesmo sabendo que poderia perdê-lo de novo. Qualquer pai faria a mesma coisa. Não, ela balançou a cabeça. A maioria dos pais teria dado o dinheiro e esperado pelo melhor. O Senhor deu algo muito mais valioso, deu a ele a chance de se tornar o homem que realmente é. 6 meses depois, Rafael e Mariana se casaram numa cerimônia simples no jardim da minha casa. Eu conduzi minha nora até o altar, porque o pai dela tinha morrido anos antes. Quando entreguei a mão dela para o Rafael, sussurrei no ouvido dele. Agora você tem uma família de verdade, cuida bem dela. Vou cuidar, pai. Aprendi com o melhor. Hoje, 3 anos depois que tudo começou, nossa empresa é uma das mais respeitadas da região. Rafael e Mariana compraram uma casa própria a 2 quadras da minha. Jantamos juntos 2 vezes por semana, trabalhamos lado a lado todos os dias e construímos uma relação familiar baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Ontem, Rafael me procurou no escritório com notícias que me fizeram o homem mais feliz do mundo. Pai, a Mariana está grávida. Sério? Sério. Você vai ser avô. Abracei meu filho com uma felicidade que não sentia há décadas, não apenas porque ia ter um neto, mas porque sabia que esse neto ia ter um pai, que estaria presente, que ia trabalhar duro, que ia ensinar valores corretos. Rafael,
Falei quando nos separamos do abraço. Você está pronto para ser pai? Não sei se alguém está completamente pronto. Ele sorriu. Mas sei que vou dar para meu filho tudo o que você me deu. Amor, limites, exemplo e a chance de crescer para ser um homem de verdade. É tudo o que uma criança precisa. Agora, queridos amigos que me acompanharam até aqui, deixem eu perguntar. Quantos pais por aí estão financiando? Se a irresponsabilidade dos próprios filhos, quantos homens estão sendo tratados como banco pelo próprio sangue? Aprendi uma coisa fundamental nesses últimos anos. Amor verdadeiro, às vezes, exige a coragem de dizer não. Às vezes, amar alguém significa deixar eles enfrentarem as consequências das próprias escolhas. Às vezes, ser um pai de verdade significa ensinar seus filhos a pescar, não dar o peixe toda vez que eles pedem. Meu filho chegou na minha porta exigindo 8 milhões de reais. Não dei nem um centavo para ele. Em vez disso, dei algo muito mais valioso. Dei a oportunidade dele descobrir que tipo de homem realmente era. E vocês sabem o que descobrimos? Que por baixo de todos aqueles anos de irresponsabilidade estava um homem capaz, inteligente, trabalhador. Só precisava de alguém que acreditasse nele o suficiente para exigir o melhor dele. Hoje, 3 anos depois, Rafael ganhou muito mais que os 8 milhões que veio pedir. Ganhou dignidade própria, carreira sólida, família verdadeira e, mais importante, ganhou o respeito de si mesmo. Quantos filhos por aí precisam de pais com coragem para dizer: não vou mais facilitar sua irresponsabilidade, mas vou estar aqui quando você decidir crescer de verdade? Quantos homens de 60 anos precisam aprender que nunca é tarde para estabelecer limites, para exigir respeito, para se valorizar? Eu tinha 59 anos quando aprendi que ser pai não significava ser banco, significava ser exemplo. E às vezes, para ser exemplo, você precisa mostrar que tem dignidade suficiente para não aceitar migalhas de respeito de quem deveria te dar um banquete de gratidão. Se essa história tocou seu coração, me conta de onde você está assistindo. Escreve nos comentários sua cidade, seu estado, seu país. Deixa eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece algum pai que está sendo tratado como banco pelos próprios filhos, compartilha esse relato. Tem muitos homens por aí precisando entender que valorizar a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Se esse relato fez você refletir sobre suas próprias relações familiares, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de homem que escolheu sua própria dignidade. Porque no final das contas aprendi que um pai constrói muito mais que uma família. Constrói um legado. E o melhor legado que posso deixar para meu futuro neto é o exemplo de um avô que soube amar com limites, que soube exigir respeito e que nunca, mas nunca mesmo, confundiu amor com permissividade. Um abraço de São Paulo e lembrem-se, vocês também merecem respeito. Vocês também têm direito à dignidade. E nunca é tarde demais para um homem se valorizar.